ser pastor é um privilégio, uma honra muito grande. Para mim, que admiro o Evangelho e a Palavra de Deus, e entendo esse chamado, a grandeza dele, mas é uma responsabilidade incontável. Eu nunca me vi fazendo nenhuma outra coisa que não envolvido na igreja, na expectativa e no clamor constante de que a gente consiga não viver só 5 ou 10 anos bem na fé, mas chegar até o final do ministério bem. Brasil para Cristo tem uma história, nós poderíamos dizer, onde a missão é muito forte. Jesus é o caminho que leva a Deus, então, com base nessa concepção, nós acreditamos muito na evangelização, em falar do amor de Jesus para todo mundo. E o missionário Manuel de Melo, que era evangelista da Igreja Assembleia de Deus e posteriormente pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, ele começou uma campanha denominada, muito missiológica, denominada O Brasil para Cristo. A criação chorou, o sol se apagou, a morte o Salvador se ergueu. Pastor missionário Manuel de Melo, ele veio do estado de Pernambuco, na década de 40, ele veio em 47 para São Paulo. No ano de 1955 para 56, ele começou a trabalhar nesse movimento de evangelização. No ano de 1956, começou a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo e outros pastores ao redor do Brasil, entre eles Reverendo Olavo Nunes, meu avô, também se uniu a esse projeto, oriundo da Igreja Assembleia de Deus, aqui no Rio Grande do Sul, se uniu a essa campanha e aí foi se fortalecendo a denominação, nova denominação pentecostal, o Brasil para Cristo. Nesse momento que a obra que começou, mudou muitas estruturas, até estruturas religiosas, pois o trabalho praticado pela Igreja Brasil para Cristo foi totalmente contrário ao que vivíamos como evangélicos naquela época. Cultos no cinema, nos estádios, nos ginásios, isto era coisa que não se praticava naquela época. Manuel de Melo foi alguém que esteve além do seu tempo. Uma visão, um carisma todo especial e que, através da mensagem simples, mas objetiva e segundo nós afirmamos na direção do Espírito Santo, deixou um legado muito grande para as igrejas do país. Uma igreja absolutamente pós-moderna, uma igreja contemporânea, mantendo os princípios doutrinários da nossa denominação e a bandeira ainda pentecostal, com total liberdade ao Espírito Santo. Quem sabe os sinais não são os mesmos, né, de uma igreja tão barulhenta, né, como foi logo no início desse movimento, mas o Espírito Santo tem toda a liberdade, acreditamos no dom de línguas, falar línguas estranhas, entendemos que esse é um dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós, enquanto falamos em línguas estranhas, falamos em mistérios com Deus, mas é nesse contexto que a Igreja Evangélica Pentecostal se enquadra. A Igreja do Brasil para Cristo, eu acredito que ela pode ser conhecida como uma igreja alegre,
uma igreja que dá bastante ênfase à música, me refiro aos cultos, né? Uma igreja que dá muita ênfase a uma pregação da palavra muito consistente na Bíblia, e é uma igreja que, na sua grande maioria, não foca mais os usos e costumes. Eu frequento a Igreja Brasil para Cristo desde a minha infância, né? Eu conheci a religião evangélica por conta da minha família, que também é evangélica, e eu estou desde o início da minha vida na Igreja Evangélica. Sem tanta rigidez, nós entendemos que nós devemos trabalhar muito mais o interior do cristão, o seu caráter, do que o exterior, porque o exterior ele se revela a partir do que vem de dentro. Então, as normas do Brasil para Cristo são as normas que a Bíblia pede. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos e seguimos a Bíblia, então ela é nossa regra de fé e de prática. Mas hoje a igreja evangélica está sendo levada muito para os princípios bíblicos colocados em prática no dia a dia. Princípio de família, princípio de honestidade. Esses princípios são muito falados nos templos das igrejas evangélicas, o Brasil para Cristo. Eu vejo que hoje as igrejas, pelo menos nós aqui, quem sabe pela minha idade, por ser jovem, presto muito atenção nisso, em como ensinar a igreja a viver o cristianismo no dia a dia. Como ensinar o jovem a viver o cristianismo na escola. Como ensinar o marido a viver o cristianismo com a esposa, como pai, fortalecendo basicamente as famílias. Porque uma coisa que nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar é estar insensível a Deus, insensível à palavra, insensível à voz do Espírito Santo. Nós nos prendemos muito a ensinar que cada membro da igreja, primeiramente, ele seja fiel a Deus. E ele, através dessa fidelidade, ele cumpra todas as suas obrigações. Obrigações com o país, obrigações com as nossas autoridades, obrigações com sistemas também, que muitas vezes não concordamos, mas o respeitamos. E obrigações com a família, principalmente, para que ele possa ser um bom cidadão. Sendo um bom cidadão, sendo um bom pai de família, certamente ele será um bom membro da igreja. Então, nós recebemos muitas pessoas hoje na igreja já com o segundo, terceiro ou quarto casamento. Então nós recebemos, oficializamos e passamos a ensinar a importância de um casamento que não se pode dissolver tão facilmente. Mas a própria Bíblia, nós vemos algumas discussões na Bíblia dos fariseus perguntando para Jesus sobre a lei do divórcio, e nós entendemos que existem algumas ressalvas. O próprio Jesus disse, esse não era o desejo de Deus, né? O divórcio foi dado somente pela dureza do nosso coração de não saber perdoar, de não saber relevar algumas coisas. E o princípio bíblico é de um casamento quase que indissolúvel. As igrejas têm conseguido, na maioria das vezes, no início dos problemas, ajudar os casais. No início dos problemas, já trabalhar, tentando unir novamente o casal, tentando resolver algum problema de infidelidade, tentando falar sobre o perdão e restaurar novamente para que somente em último caso o casamento seja destituído. Nós sempre vamos trabalhar para restaurar o casamento. Os sacramentos são ordenanças sagradas, ordenanças que precisam ser praticadas porque Jesus ordenou, não deu uma opção, não é opcional, é uma ordenança. Então, a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo tem 2 sacramentos, que são as nossas práticas rituais, que é
o batismo nas águas depois de adulto, que é feito depois que a pessoa tem condições de entender a fé cristã e tomar a decisão voluntária de crer em Jesus e professar isso publicamente através do batismo. Mandamento de Jesus, todo aquele que crer e for batizado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o outro é a Santa Ceia. Todas as vezes que vocês se reunirem, comam do pão e bebam do cálice. Então nós entendemos que essas são as duas ordenanças práticas e todas as igrejas do Brasil para Cristo, quando se reúnem, basicamente, mensalmente, têm o costume de tomar a ceia e conforme tem pessoas aderindo ao cristianismo, recebem o batismo nas águas e daí a periodicidade de cada igreja dependendo da demanda dos fiéis que vão se tornando cristãos. Foi um amigo meu, do trabalho que começou a falar para mim da igreja, a me ensinar a ler a Bíblia. E a gente foi conversando e chegou um certo dia que ele me convidou para a igreja, que foi a igreja do bairro dele, um bairro aqui próximo, vizinho. E aí eu visitei a igreja, cheguei lá, o que o pastor estava pregando, bateu de encontro à minha vida, o que eu estava passando no momento. E ali eu me senti tocado por Deus, onde eu tomei a decisão de aceitar aquela mudança de vida. Nós queremos pessoas que, de fato, honrem o nome de Jesus e depois saiam daqui e vivam a fé cristã, que não é fácil de viver nesse mundo. Então, por isso, nós fazemos questão de preparar muito bem as pessoas para que, quando a pessoa se batize, ela não venha logo abandonar Jesus, abandonar a igreja, abandonar a fé. E nós passamos aqui por um retiro de um final de semana, onde nós fazemos um resumo da fé, palestras muito intensas, falando de muitas coisas práticas da nossa fé, um retiro de um final de semana. Depois nós temos um curso que é feito na igreja com um pastor, que são 6 lições sobre o que é o batismo, o que a pessoa precisa saber sobre o batismo nas águas, sobre o que ela precisa crer para receber o batismo nas águas com o Espírito Santo. E fazemos também um trabalho de discipulado pessoal. Uma pessoa que se converte, que quer conhecer mais Jesus, ela logo recebe aquilo que nós chamamos de um discipulador, de uma pessoa que é um crente de mais tempo, seria um pai na fé, que vai chegar perto dessa pessoa e pessoalmente vai se prontificar. E fazem aquilo que nós chamamos de crescendo na fé, que é um terceiro curso preparatório para o batismo. Quando veio o dia da minha conversão, me veio aquele pensamento de desistência, na verdade. No mesmo dia me veio pensar aquilo que eu deixaria de fazer. Mas aí foi passando os dias, eu fui buscando a Deus, vindo à igreja, lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. E aquilo foi me ensinando o que eu deixaria de fazer. Na verdade, não por obrigação, e sim por uma mudança interna. Sempre pessoas me falavam que era bom, que era um momento marcante na nossa vida, só que a gente só realmente percebe o quanto é importante esse ato que a gente passa ali na nossa vida, quando a gente realmente está sendo ali batizado, ali descendo as águas e passando por aquele momento. É um momento onde a gente chora, é um momento onde a gente lembra de coisas, de situações que a gente passou na vida, lembra de atos que a gente praticava. E ali é um momento onde a gente realmente vai estar mostrando para a gente mesmo quem a gente era. E é um momento de decisão, onde a gente vai ter a certeza, ter a certeza de que vai mudar porque Deus ele vai estar ajudando. Nós não guardamos o domingo como sagrado, mas nós separamos o domingo em homenagem à ressurreição do nosso Senhor Jesus, separamos ele para cultuar a Deus como culto oficial. As igrejas têm muitos cultos, as igrejas que trabalham dentro do Brasil para Cristo trabalham
mais no modelo congregacional. Tem muitos cultos durante a semana e o culto principal, o culto da família, no domingo. E as igrejas que trabalham mais nas casas têm menos quantidade de cultos nos templos e mais quantidade de reuniões nas casas, mas também mantém o domingo como um dia oficial de fazer a reunião, 1, 2, 3 ou 4, dependendo do tamanho e da quantidade de membros. Para que glorificar durante a próxima semana também, e o nome do Senhor Jesus é engrandecido. Muitos dos cultos das igrejas evangélicas, as sedes do Brasil para Cristo em todo o Brasil, são transmitidos via internet, ao vivo. E hoje a denominação investe numa rádio web, numa rádio online, que acontece 24 horas por dia, né? Então, usando as novas tecnologias, aplicativos de celular, Rádio OBPC, que é a sigla da nossa denominação, o Brasil para Cristo. Então, tem toda uma infraestrutura montada para migrarmos a nossa comunicação também para o movimento moderno da internet. Fica ouvindo aí o seu diretor da rádio, o BPC. Nós temos a própria escola bíblica. Algumas igrejas do Brasil para Cristo fazem um culto da semana, pegam um culto de estudo bíblico, terça-feira, quarta-feira. Outras igrejas utilizam o ensino bíblico através de um culto pela manhã, o culto oficial da família à noite, domingo, e o culto da manhã, o culto de escola bíblica. Além disso, temos o trabalho com as crianças, que aí é feito toda uma formação com as crianças, num culto preparado para eles. Os cristãos da Igreja Brasil para Cristo se reúnem, nós temos cultos, reuniões, onde nós ouvimos e estudamos a palavra, não apenas ouvimos, mas estudamos, passamos a conhecer mais da vida de Jesus e de todas as pessoas que estão, têm suas histórias relatadas na Bíblia, porque nós acreditamos que essas histórias, elas são verdadeiras e que elas trazem ensinamentos para a nossa vida prática. O Brasil para Cristo é uma igreja que tem a sua doutrina. Somos uma igreja que procura dar toda a assistência espiritual, de ensino, por isso nós temos muitas escolas bíblicas, que são seminários de preparação também de obreiros e de ensino, para que esses obreiros ensinem as suas igrejas. Também nós fazemos, as igrejas que trabalham com os pequenos grupos, não tem tanto um culto de ensino bíblico, mas fazem esse ensino bíblico nas casas. Nós entendemos que o testemunhar do amor de Jesus, para falar do amor de Jesus, não precisa ter uma faculdade de teologia como a maioria dos pastores tem. Mas nós vimos que esse desejo de falar do amor de Jesus está no coração de todo cristão. E a igreja começou a se adequar a esse modelo que é muito conhecido hoje no Brasil, o modelo dos pequenos grupos, o modelo das células. Porque isso é exemplo de Cristo, não é? que andava pelas localidades, pelas cidades, levando o seu exemplo, impactando a vida das pessoas onde elas estão. Ele tinha muitos seguidores, sim, mas ele não ficava num local onde ele era visitado. A igreja da mesma maneira. Não é? As pessoas precisam de apoio, de suporte. Nós estamos chegando até lá. Uma passada para saber como é que a senhora está, como é que está a evolução da sua saúde. Aí, pelo jeito, a senhora está muito bem. Muita gente pensava que eu não ia resistir. Levar essa visita de conforto, levar um pouco da palavra de Deus, abraçar, ouvir essa pessoa é muito importante. Ela se sente valorizada pela comunidade. Mas me acrescenta enquanto pessoa porque eu vejo que eu posso aliviar o sofrimento de alguém. O que eu mais gosto aqui na nossa igreja é aquele momento onde os irmãos estão ali juntos, né? Estão juntos, um ajudando ao outro quando um está caindo, um está passando por alguma dificuldade na família, alguma dificuldade, até mesmo a vida profissional, e sempre chega algum irmão para nos ajudar, para dar um conselho, alguém que já passou por uma experiência semelhante, que ela chega e mostra para a gente que ela conseguiu, a gente também pode conseguir. Eu nunca me vi fazendo
nenhuma outra coisa que não envolvido na igreja. Não como pastor necessariamente, porque eu acredito que pastor a gente não escolhe ser, a gente é chamado pelo Senhor, pela igreja, formalmente pela igreja. Então, eu nunca tive um desejo de ser pastor, e sim um desejo de continuar vivendo aquilo que foi sempre uma alegria muito grande para mim. Numa reunião, num domingo, onde um pastor está ministrando, o pastor Vanderlei, ele fala sobre uma mensagem muito forte de deixar tudo e servir ao Senhor. E aquele dia eu senti que Deus estava me chamando para algo mais. E nós conhecemos um ministério, uma organização chamada Operação Mobilização, uma organização alemã que tem como seu fundador George Verwerck. Aí Deus colocou no coração dele alcançar o mundo através de literatura, e para isso ele criou alguns navios que têm tripulantes a bordo que viajam ao redor do mundo distribuindo literatura cristã. E eu fui para esse navio com 17 anos. Então, nesses 2 anos, o meu chamado se confirmou. E eu voltei depois de 2 anos, aos 19 anos, para Porto Alegre, onde eu ingressei na faculdade de teologia. É pré-requisito na nossa denominação ter um curso teológico. E daí, logo depois, fui consagrado pastor e ajudava o pastor Ivan, meu pai, pastoreando o grupo de jovens da igreja. E o pai havia assumido uma incumbência pela 2ª vez no Conselho Nacional. Deus havia mostrado para ele que ele deveria então deixar o pastoreio da igreja. E num culto, numa reunião de domingo, já estava encerrando a reunião, nós não sabíamos isso, né? Não esperávamos, não almejávamos, porque sabemos do tamanho da responsabilidade. E a Antonella já estava com a nossa primeira filha, de pé lá atrás, estava ali atrás, eu estava ali na frente sentado, estava terminando o culto, e ele notifica a igreja, depois de tantos anos de pastoreio. Hoje eu estou deixando o pastoreio dessa igreja e estou passando a responsabilidade de pastorear essa igreja para o pastor Olavo Nunes Neto. E eu fiquei em estado de choque, fiquei tentando entender, a Antonella também demorou um pouco para entender, até que ele nos chamou para ir lá na frente. A igreja toda começou a aplaudir, alguns irmãos chorarem, todos nos abraçaram. Então, com esse respaldo, com a proximidade do pastor Ivan nos aconselhando no momento de dificuldade, estando próximo para nos ajudar, e com o apoio da igreja, nós dormimos aquele dia muito agitados, mas em paz, né? Preocupados, sem saber por onde começar, mas em paz de que Deus estava no controle. Eu entendo que ser pastor é uma das grandes responsabilidades de um homem. Eu sempre ensino que ser pastor não é ser um profissional. Eu não sou profissional de púlpito, nunca fui. Eu sou um pastor que fui chamado para cuidar das ovelhas do rei e trabalhar preparando esse povo para aquilo que nós acreditamos. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, que essas vidas façam parte desse rebanho. Então, ser pastor é um privilégio, uma honra muito grande. Para mim, que admiro o Evangelho e a Palavra de Deus, eu entendo esse chamado, a grandeza dele, mas é uma responsabilidade incontável, que faz com que todo o tempo a gente viva humilde, sabendo que a gente não tem condições de fazer isso, que é uma coisa muito nobre, muito grande, para ser feita por um homem. Então, em constante dependência de Deus, na expectativa e no clamor constante de que a gente consiga não viver só 5 ou 10 anos bem na fé, mas chegar até o final do ministério bem. Esse é o meu grande desafio.